santuário da terra foi inaugurado com fogo. O templo foi inaugurado com fogo. E como é que foi inaugurado o santuário celestial? Deus mandou o quê? Fogo, para começar o ministério dos cristãos aqui na terra. Então as trombetas eram uma forma de dizer, olha, você se prepare, se prepare. Você se prepare porque está chegando o dia do juízo. Era o juízo típico. Sem dúvida que isso apontava para os pregadores que se levantaram na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, pregando da segunda vinda de Jesus. Eles não entendiam bem que não era a segunda vinda de Jesus, era Jesus estaria passando do lugar santo para o lugar santíssimo para começar o dia da expiação. Esse primeiro grupo de festas, são festas da primavera, esse bloco todo se passa na experiência de Jesus Cristo como Messias. No tempo do fim, estariam concentradas as festas que acontecem no outono, no período outonal. Deus tem uma habitação no céu. Deus tem um santuário, um templo no céu. E Hebreus reflete muito mais, de maneira mais próxima, essa visão apocalíptica judaica de um santuário em atividade, com uma única diferença. Hebreus capítulo 1 estabelece que Jesus é superior aos anjos. Então, os sacerdotes nesse santuário celestial não são os anjos, é o próprio Jesus Cristo, que é um sacerdote de uma ordem diferente, a ordem de Melquisedeque. Se for admitido uma concepção platônica da realidade e este mundo celestial ser entendido em uma forma totalmente metafórica, então na realidade não haverá espaço para a concepção de uma estrutura real de um santuário neste espaço celestial. Todos os aspectos do santuário feito por Moisés e os israelitas apontavam para a realidade de um Salvador, que viria pagar o preço pelos pecados da raça caída. Desde a estrutura do tabernáculo, seus móveis, cada símbolo e ritual, bem como os sacrifícios oferecidos e as festas anuais, representavam como uma sombra o ministério que seria desempenhado pelo Messias. Mas será que todos esses símbolos são apenas uma alegorização? Uma versão idealizada que quer apenas passar uma mensagem, ou estamos diante de algo tão real quanto a própria realidade? A teologia adventista compreende o santuário celestial como sendo algo real e o molde perfeito para cada detalhe replicado no modelo do deserto. Na segunda etapa da série Santuário e Salvação, investigaremos mais de perto o Santuário do Céu, bem como o ministério de Cristo desempenhado por lá. Não saia daí, o Teólogos está só começando. Existem duas visões a respeito do santuário celestial. A primeira visão é uma visão platônica, é um santuário cosmológico. O céu é o santuário, na verdade o céu é o lugar santíssimo, e o lugar santo seria a terra, o pátio seria a terra também. Essa é uma visão baseada na leitura filônica, platônica de Hebreus, né? Do mundo das ideias. O santuário aqui terrestre seria a sombra, e o santuário real seria esse santuário ideal, um santuário noético, um santuário platônico. Uma segunda visão é a visão apocalíptica judaica. Você encontra isso tanto no Antigo Testamento quanto na literatura apocalíptica judaica. E ela se caracteriza por duas leituras. Um santuário inativo no céu, ele está no céu, não é o próprio céu. Ele não tem ninguém lá dentro, não tem atividade nenhuma, e ele vai se manifestar no final, junto com a Jerusalém restaurada, e aí o sacerdócio levítico seria restaurado. Então muitos judeus da literatura apocalíptica acreditam assim. E a outra visão, a última, também judaica, apocalíptica, é de um santuário em atividade, onde anjos são sacerdotes, onde há sacrifício sendo oferecido, e a adoração celestial é paralela à adoração terrestre.
O Antigo Testamento, ele reflete um pouco, na verdade, essa literatura reflete um pouco do Antigo Testamento, que traz a figura do santuário no céu, não o próprio céu como santuário. Deus tem uma habitação no céu. Deus tem um santuário, um templo no céu. E Hebreus reflete muito mais, de maneira mais próxima, essa visão apocalíptica judaica de um santuário em atividade, com uma única diferença. Hebreus capítulo 1 estabelece que Jesus é superior aos anjos. Então, os sacerdotes nesse santuário celestial não são os anjos, é o próprio Jesus Cristo, que é um sacerdote de uma ordem diferente, a ordem de Melquisedeque. Um comentário que deveríamos fazer com relação ao que encontramos no capítulo 25 do livro de Êxodo, nos versos 9 e também no verso 40. A ordem de Deus é para que tudo fosse feito de acordo com um modelo do tabernáculo, e Moisés foi ordenado fazer segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, Deus mostrou para Moisés um modelo. E aqui, então, nós deveríamos entender qual é a relação que existe entre aquilo que Moisés fez e aquilo que foi mostrado. E isto, então, de alguma maneira, nos faz entender que existe uma realidade da qual aquele santuário era uma cópia, como nós encontramos lá na carta aos Hebreus. Então, qual é a relação que existe entre este santuário terrestre e este modelo celestial que foi mostrado a Moisés? E aqui nós nos encontramos numa situação em que muita gente chega ao ponto de negar a realidade do santuário celestial devido às suas concepções filosóficas. E em que sentido as concepções filosóficas elas interferem na interpretação do texto bíblico? Ora, se for admitido uma concepção platônica da realidade, falando-se de mundo de formas, mundo das ideias, e este mundo celestial ser entendido em uma forma totalmente metafórica, então, na realidade, não haverá espaço para a concepção de uma estrutura real de um santuário neste espaço celestial. Então, veja que esta percepção filosófica impede o indivíduo de interpretar ou de aceitar a existência real do santuário celestial no âmbito celestial. De acordo com a carta aos Hebreus, no capítulo 8, no verso 2, é dito que o nosso sumo sacerdote, ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. O Senhor edificou, não foi o homem. Então existe um santuário edificado pelo Senhor, é o verdadeiro, chamado verdadeiro santuário. Então, é isso que está no texto. E se nós não formos impedidos por uma concepção filosófica, então nós iremos aceitar esta realidade. Por quê? Porque a carta aos Hebreus argumenta acerca de Jesus Cristo, argumenta acerca da humanidade de Jesus Cristo, fala acerca das tentações que ele sofreu, da vitória dele sobre o pecado, da ascensão dele para ministrar neste verdadeiro tabernáculo. Todas estas realidades referentes a Cristo são aceitas. Por que não se deveria, então, aceitar a realidade do tabernáculo onde ele está ministrando? Então, o argumento é claro, biblicamente, não há espaço para uma concepção filosófica. Biblicamente, nós simplesmente aceitamos aquilo que está escrito, que está revelado. Existe um santuário real onde Jesus Cristo penetrou para desempenhar a sua função sumo sacerdotal em favor da humanidade. O livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 2, diz que Jesus é um sumo sacerdote que serve no santuário, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ou seja, Jesus atua num lugar que está no céu. O livro de Hebreus apresenta uma perspectiva única acerca do ministério sacerdotal de Cristo
E sua descrição do cenário que cerca essa atuação é a mesma do santuário que Moisés mandou construir no deserto, mas com a advertência clara de que, neste caso, foi Deus e não o homem quem construiu o santuário celestial. Ainda assim, muitos teólogos estudiosos insistem em afirmar que não se trata de algo literal. Será que existem evidências no texto que nos permitem pensar assim? Alguns especialistas no livro de Hebreus têm rejeitado toda e qualquer forma de interpretar o livro com base em uma perspectiva literalista. Como nós, adventistas, aceitamos a autoridade do texto, como nós acreditamos na inspiração das Escrituras, nós confiamos na forma como o escritor sagrado descreveu os acontecimentos, os eventos, as realidades, né? Então, quando nós lemos esse texto de Hebreus, capítulo 8, em que o escritor diz claramente que Cristo entrou no céu, se assentou à destra do trono da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro, aletinós, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fez e não o homem, nós entendemos que essa linguagem não está aqui sem qualquer motivo. Essa linguagem fala, de fato, de uma realidade celestial. No capítulo 9 de Hebreus, a partir do verso 1, o autor diz assim: ora, a primeira aliança, ou a antiga aliança, também, preste bem atenção a esta palavra, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ora, se a primeira aliança também tinha serviço sagrado e um santuário, a nova aliança, introduzida por Cristo e o Evangelho, e as realidades associadas ao Evangelho, evidentemente, possui seu serviço sagrado e o seu santuário, do qual o tabernáculo terrestre era uma sombra, uma cópia. A partir do verso 2, o escritor de Hebreus vai descrever o santuário da antiga aliança, o tabernáculo terrestre. Ele diz: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. O termo grego utilizado aqui é o termo hagia, para se referir ao primeiro compartimento do tabernáculo terrestre, onde os sacerdotes diariamente entravam para realizar o serviço diário, para acender as lâmpadas do candelabro, para oferecer incenso, para aspergir o sangue do sacrifício sobre o altar e diante do véu, para comer a carne do sacrifício e assim por diante. No verso 3 ele diz: por trás do segundo véu, note bem a expressão, segundo véu, deuteron, segundo, catapetasma, expressão utilizada pelo escritor de Hebreus aqui. Se ele fala do segundo véu, é porque certamente havia em sua mente um primeiro véu, aquela cortina que separava o lugar santo, o primeiro compartimento, do átrio lá fora, onde se encontrava o altar de bronze, o altar dos holocaustos. No verso 3 ele diz: por trás do segundo véu, a cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, aquele véu que ficava na frente da Arca da Aliança, e por trás, imediatamente por trás do altar de ouro de incenso aromático, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E a expressão grega utilizada pelo escritor de Hebreus aqui é hagia, hagion. É importante enfatizar isso, porque em nenhum outro momento na epístola essa expressão aparece. Quando o escritor de Hebreus se refere, sem sombra de dúvidas, ao segundo compartimento, a região mais interior do santuário, o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, ele usa a expressão grega hagia, hagion. Ele não repete essa expressão. Estou chamando a atenção para esse ponto porque alguns estudiosos do livro chegaram à conclusão de que quando Jesus ascendeu ao céu, no ano 31 da era cristã, logo em seguida sua ressurreição dentre os mortos, ele já entrou para além do segundo véu, para o lugar santíssimo do santuário celestial, para começar ali o seu ministério sumo sacerdotal. O escritor de Hebreus, que eu creio ser o apóstolo Paulo,
diversas vezes utiliza uma expressão que tem gerado confusão na mente de alguns. Quando ele fala que Cristo entrou no santuário, algumas traduções, como a NVI, por exemplo, coloca entrou no Santo dos Santos. Mas no texto grego nós não encontramos ali a expressão hagion, que é o termo utilizado pelo escritor da epístola para se referir inequivocamente ao segundo compartimento do santuário, o lugar santíssimo. Isso não quer dizer que quando Cristo subiu ao céu e entrou no santuário após a sua ressurreição, ele não tenha tido acesso ao santuário celestial em sua plenitude, que ele não tenha entrado no lugar santíssimo. Certamente o fez para ungir o santuário, para inaugurar sua obra ali. Mas não há uma referência à entrada no Santíssimo para começar ali um ministério do lugar santíssimo. Aquele que ocorria uma vez por ano, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava para além do segundo véu para purificar o santuário. Isso nós não encontramos dentro da Epístola aos Hebreus. Em nenhum momento o escritor da Epístola afirma que Cristo entrou no lugar santíssimo para cumprir antitipicamente o serviço anual que ocorria no dia da expiação no antigo Israel. Continuando, no verso 4, ainda falando sobre o Santo dos Santos do tabernáculo terrestre, o texto diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Alguns críticos têm chamado a atenção para a expressão que aparece no início do verso 4. O escritor da epístola fala do Santo dos Santos, diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Ora, que a arca da aliança pertencia ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, ninguém questiona. Mas o altar de ouro, de incenso aromático, estava localizado adiante do véu, dentro do primeiro compartimento, no lugar santo. E isso tem despertado aí a crítica de alguns que não aceitam a inspiração das Escrituras. Mas note que o escritor da epístola não afirma que o altar de ouro estava localizado dentro do Santíssimo. Ele diz que o altar de ouro pertencia ao Santo dos Santos, embora estivesse localizado no lugar santo, no primeiro compartimento, pertencia ao ministério que era realizado dentro do lugar santíssimo, principalmente no dia da expiação. A partir do verso 6, o escritor de Hebreus diz: depois de tudo isso, assim preparado, referindo-se ao santuário bicompartimental, agora descrito, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, uma referência ao serviço contínuo, o que é popularmente chamado de utamide, ou o contínuo, o diário, serviço sagrado que era realizado pelos sacerdotes diariamente no primeiro compartimento do santuário. Verso 7, mas no segundo, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. E agora o verso 8, um dos mais importantes. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O escritor de Hebreus está dizendo que o caminho que Cristo abriu para nós, para além do véu, para o santuário celestial, não estava ainda aberto enquanto a primeira tenda, o tabernáculo terrestre, estivesse em funcionamento, estivesse de pé. Uma vez que funcionava como uma parábola, uma vez que funcionava como uma série de ritos que prefiguravam a realidade, as realidades salvíficas que seriam ministradas no santuário de cima, no santuário celestial. No verso 9, ele diz: é isto uma parábola para a época presente.
e segundo esta se oferecem dons como sacrifícios, tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar o que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Tudo o que ocorria dentro do santuário terrestre era apenas ordenanças, tipos, sombra, imagens, prefigurações de realidades maiores que, de fato, purificariam a consciência do adorador, já que isso não poderia ser feito no cerimonial típico. O verso 11 completa o pensamento do apóstolo quando diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui há algumas expressões que precisam ser esclarecidas. O verso 12 diz que ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. Mas aqui nós não encontramos a expressão utilizada pelo escritor, lá no verso 3, para se referir ao Santo dos Santos, o segundo compartimento do tabernáculo. Hagia, hagion. Aqui nós não encontramos essa mesma expressão. Aqui encontramos a expressão hagia, que em geral se refere ao santuário em sua completude. É um termo geral para se referir ao santuário com todos os seus compartimentos e com seus móveis. O termo tahagia, no grego, tanto da LXX, a Septuaginta, a Bíblia grega, que certamente influenciou o escritor de Hebreus, porque quando ele cita o Antigo Testamento, ele cita consistentemente a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, e também em Flávio Joséfo, até mesmo em Filo, né, o termo se refere ao santuário em sua completude, e não a um dos compartimentos em específico. Talvez em raríssimas ocasiões, mas de um modo geral o termo se refere ao santuário em sua completude. Então a melhor tradução seria: não por meio de sangues de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santuário, sem especificar o compartimento, né, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Essa expressão tendo obtido, aqui estamos diante de um particípio aoristo no grego, que nos possibilita duas formas de tradução. Alguns traduzem: tendo obtido já uma eterna redenção, entrou no santuário celestial. Quando então ele obteve essa eterna redenção? Mediante sua morte na cruz, sua obra realizada sobre o Calvário. Mas podemos também ver nesse termo grego uma tradução diferente. Alguns traduzem, ao invés de tendo obtido eterna redenção, por a fim de obter eterna redenção. Ele entrou no santuário celestial para obter eterna redenção. A despeito da escola interpretativa, a despeito da forma como viemos a traduzir esta expressão grega, né, nós entendemos que Cristo entrou no santuário celestial, um santuário real, um lugar concreto e tangível, que é o centro de adoração celestial, onde está o trono de Deus e de onde as decisões mais importantes do universo são tomadas e onde é levada a cabo a nossa redenção por meio do sangue de Jesus Cristo, não por meio de sangue de bodes e bezerros, como na antiga aliança, mas mediante o sangue superior de Jesus Cristo. Então, esses pontos são pontos importantes que também devem ser levados em consideração por nós na compreensão da doutrina do santuário. O santuário celestial é visto no pensamento bíblico de forma ampla como a morada de Deus e o local onde Cristo está exercendo seu ministério de intercessão e aplicando seus méritos conquistados na cruz em nosso favor. Seu ministério é real, seu sacrifício foi real e o local onde ele desempenha seu sacerdócio também é real. E essa perspectiva não está limitada ao livro de Hebreus. O próprio Apocalipse trabalha com o conceito do santuário do início ao fim do livro de João.
Além de Hebreus, o livro do Apocalipse também descreve aqui um santuário no céu. Diz assim: então foi aberto, Apocalipse 11, verso 19, então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a Arca da Aliança. Ou seja, há um santuário dentro do céu. E aqui ainda diz que a Arca da Aliança foi vista nesse santuário, né? Então, tanto Apocalipse quanto Hebreus descrevem um santuário existente no céu e em atividade. Existem ações acontecendo ali. Um santuário platônico, ele não comportaria, não caberia esse tipo de ação num santuário filosófico platônico, né? Então, interpretar Hebreus como sendo um santuário, como se referindo a um santuário platônico, é impor uma visão filosófica ao texto bíblico. Quando nós falamos de literatura apocalíptica judaica, a gente está falando daqueles textos que foram escritos num período intertestamentário, mais ou menos. São textos próximos do texto de Hebreus, em termos de tempo, né? Esses textos não são muito conhecidos. Por exemplo, você tem 1º Enoque, 2º Enoque, 1º Esdras, 2º Esdras, os testamentos dos patriarcas, Levi, Abraão, a ascensão de Moisés. São livros pouco conhecidos, assim, de maneira geral. E eles são muito interessantes. Eles geralmente descrevem o profeta tendo uma visão ou sendo levado para o céu. E nesse céu tem um santuário, que é apresentado de diferentes formas. Pode ter um templo ali, um prédio, um palácio, né? Onde o visionário, o profeta, é convidado a entrar. E ele entra nesse templo. O templo tem lugar santo e santíssimo, 2 compartimentos. Geralmente tem um véu separando os 2 lugares. Tem altar de incenso, tem incensário. Ou seja, é a mesma estrutura que você encontra no Antigo Testamento. Então, esses textos, eles retratam um santuário no céu. Eles apresentam diferenças. Os textos de linha mais escatológica, eles apresentam o santuário inativo. Não tem ninguém fazendo nada dentro desse santuário, nenhum tipo de atividade sacerdotal. Os textos judaicos de linha mais mística são esses onde o profeta é levado para o céu e adentra no santuário e tal. E lá, geralmente, o profeta encontra um anjo ou vários anjos que são sacerdotes e que eles oferecem ali todo um ritual sacerdotal nesse santuário celestial. Então, o que importa para a gente é que essa é uma ideia que os judeus já tinham, de um santuário no céu. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem do Antigo Testamento. É importante a gente saber que a ideia de um santuário celestial, ou de santuários celestiais, é uma ideia compartilhada pela cultura do Antigo Oriente Próximo, a cultura que cercava Israel. Então você tem, por exemplo, achados arqueológicos que confirmam, tem figuras de templos celestiais, de deuses babilônicos, por exemplo. A adoração celestial acontecendo de uma maneira paralela à adoração terrestre daquele deus. Na realidade, se alguém pensa que por fazer algo ele vai acrescentar méritos à sua vida, é ofensivo a Deus. É como estar dizendo para Deus que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma penitência, eu tenho que fazer jejum, ou eu tenho que pagar alguma promessa, ou eu tenho que devolver meus dízimos, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, qualquer pensamento desse tipo é ofensivo, porque diminui a obra de Cristo.